Bom, primeiro eu queria agradecer ao IBAP a oportunidade de estar novamente aqui ministrando esse curso, né? Como o Vitor falou, já é um dos cursos aí da carteira de cursos do IBAP que está há mais tempo, né? A gente já está há mais de um ano praticamente no Brasil inteiro com esse curso, né, de análises laboratoriais. Eu vou tentar passar para vocês aqui depois uma ideia do conteúdo que a gente vai trabalhar dentro da ementa que está disponível lá no site, né, mas dizer para vocês que, num primeiro momento, a gente tem, como o Vitor disse, vários cursos voltados à área da perícia, e a ideia não foi fazer, né, um curso genérico em que você conseguisse passar por todas as áreas, até porque são muitas, né? Então, a gente preferiu dividir em módulos específicos. Então, o meu módulo vai trabalhar as perícias de biologia forense aplicadas a análises laboratoriais. A gente tem o curso lá de perícia de local de crime, tem o curso de genética forense, né, e o Vitor de toxicologia forense, e o Vitor está trazendo novidades aí para o ano que vem, cursos em outras áreas. Então fiquem atentos, né, porque São Paulo é uma das cidades cuja logística é mais fácil, então para trazer os cursos para cá é bem tranquilo. Então, se vocês acompanharem, vão poder pegar esses outros cursos. É óbvio que é inevitável que a gente tenha que falar de alguns desses temas também, até para contextualizar o nosso assunto. Difícil falar de análise de laboratório sem falar um pouco de local de crime, que é de onde nascem essas amostras que vêm para o laboratório, né? Então, vai ter um determinado momento do curso em que a gente vai falar um pouquinho sobre o local de crime, mas não com o foco da perícia do local de crime, mas única e exclusivamente para entender que essa amostra biológica que eventualmente vem para o laboratório para ser processada, ela nasceu lá no local de crime, alguém coletou essa amostra no local de crime para que ela seja apreciada aí pelo perito no laboratório. Como o Vitor me apresentou, né, meu nome é Thiago Massuda, eu sou biomédico, formado pela Universidade Estadual de Londrina, e sou mestre em patologia, né, e atualmente eu faço doutorado em genética forense pela Universidade Federal do Paraná, que é a área que depois eu me especializei. Eu sou servidor da Polícia Científica do Estado do Paraná, que é essa instituição aqui, desde 2008. Né? E só para contextualizar, vocês que estão aqui no estado de São Paulo, né, devem ter reparado que os órgãos de perícia oficial, eles têm a autonomia do Estado, né? Então, eles variam um pouco de Estado para Estado, né? O que é, para mim, a Polícia Científica do Estado do Paraná, para o Estado de São Paulo, é a Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Né? Então, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica aqui no Estado de São Paulo está para o que é a Polícia Científica no Estado do Paraná, está para o que é, por exemplo, o Instituto Geral de Perícias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, né? Então, varia um pouco de instituição, de estado para estado, o nome da instituição, mas todo estado tem o seu órgão de perícia oficial. Então, são 27 órgãos de perícia oficial no Brasil inteiro, né? Mais a Polícia Federal, que é a instituição que cuida, e a gente vai falar um pouquinho disso, inclusive, que cuida das perícias no âmbito da União. Então, a gente tem cada estado, mais o Distrito Federal, tem a sua instituição de perícia oficial, então tem a instituição de perícia no DF, né, tem em Goiás, né, e tem o da Polícia Federal, que está espalhado pelo Brasil inteiro, e a gente vai discutir um pouquinho também essas diferenças, né, de atribuição, inclusive, entre o perito do Estado e o perito da PF, seja na área de local de crime, seja na área de laboratório. Né? A gente tem uma carga horária de 8 horas, praticamente, para trabalhar, aí, 8, 10 horas para trabalhar nosso conteúdo. Né? Então, num primeiro momento, a gente vai se ater a uma questão mais conceitual, né, porque é uma carência dos profissionais da área da saúde entender, né, onde a prova técnica ela entra dentro do processo penal. Né? Eu, durante a minha preparação para o concurso público, isso é inevitável, porque todo concurso para o ingresso na área pericial exige um nível de direito
intermediário, pelo menos, de conhecimento. Eu fui buscar essa preparação e depois que eu ingressei na perícia oficial, eu fui me especializar. Eu fiz uma especialização em criminalística, que era para buscar essa carência que nós técnicos geralmente temos, né? Eu falo nós técnicos que não da área jurídica, porque eu sei que tem pessoal aqui que está fazendo graduação em direito, então até vou pedir desculpa, porque talvez nesse momento eu seja superficial para aqueles acadêmicos de direito, mas fato é que a maioria dos profissionais da área biológica e da área da saúde tem uma carência muito grande em entender onde que nós entramos dentro desse processo, né? Então eu vou tentar contextualizar vocês nesse primeiro período da manhã, né, como a legislação permite a atuação do perito criminal dentro da área das ciências forenses, né? Então, esse é o objetivo nesse primeiro momento, antes da gente entrar na parte técnica e começar a falar para vocês das análises que nós fazemos, né? É importante a gente entender em que contexto essas análises são feitas. Porque, para a maioria das pessoas que está aqui, é da área, está estudando na área, está na biologia, está na biomedicina, está na farmácia, vou mostrar para vocês que as técnicas que nós realizamos, elas não são muito diferentes daquilo que vocês aprendem na graduação, porque o objetivo da perícia justamente é esse, né? É utilizar esse conhecimento técnico de uma análise de um vestígio biológico, uma análise hematológica, uma análise de um sêmen, de uma perícia de DNA, de uma perícia toxicológica, seja lá qual for a análise laboratorial, para dar suporte à investigação. Só que esse suporte ele vem de um conhecimento técnico que todos nós aqui vamos ter na graduação, nas aulas, né, frequentando regularmente aí as cadeiras lá de biologia celular, de hematologia, de bioquímica, né, de fluidos corporais, né, de genética, de toxicologia, né? Esse subsídio vem desse conteúdo teórico que nós adquirimos nos bancos aí da academia, né? Então, eu vou focar nesse primeiro momento, né, nessa questão mais teórica do processo penal em si, para que nós contextualizamos isso, a nossa parte técnica, digamos assim, porque aí eu vou mostrar para vocês como vai ficar muito mais fácil entender a parte técnica, e aí até, de novo, vou ter que pedir desculpa para o pessoal do direito, né, porque aí sim a gente vai entrar em conceitos muito mais técnicos, que talvez aí eles tenham um pouco mais de dificuldade, até por conta da formação, né? Então, como a maioria do pessoal da área da saúde, da área biológica, está acostumado com o laboratório, né, eu vou tentar trabalhar isso de modo a aprofundar o conteúdo que vocês já têm como background de informação, né? Ou seja, a aplicabilidade daquele conteúdo. Talvez eu parta do pressuposto que alguns conceitos vocês já têm por estarem sendo formados ou já estarem formados nessa área, né? Mas seja para um lado, seja para o pessoal da área biológica, seja para o pessoal da área jurídica, se tiverem dúvida, né, o próprio Vitor disse, eu fico à disposição para que vocês façam a colocação a qualquer tempo, né? Não vamos deixar lá um período específico para perguntas, não. Eu acho que até contraproducente isso, porque a pergunta sai do contexto, você acaba esquecendo a pergunta. Então, fiquem à vontade para, a qualquer momento que eu estiver falando, se tiverem dúvida, quiserem fazer uma colocação, só levantar a mão, eu termino o raciocínio, e aí vocês façam um comentário, né? Só vamos fazer um ajuste, porque como a gente hoje está gravando, né? Vocês fazem a pergunta e eu repito a pergunta até para o pessoal que depois for assistir conseguir entender o contexto em que a pergunta foi realizada, mas podem fazer pergunta a qualquer momento, né? A única ressalva que a gente vai fazer, que o Vitor também já fez, é que no final do curso, aí sim no final, a gente deixa para conversar sobre a carreira em si, né? Então, a gente tem um conteúdo técnico a vencer, né? Mas é inevitável que muitos que estão aqui acordaram cedo, no sábado, né? Tá meio frio, né? Podia estar dormindo até agora. Muitos que estão aqui têm interesse em seguir na carreira, né? Eu sei que tem muitos que querem aprimorar o conhecimento, querem ter mais conteúdo, querem entender um pouquinho da carreira, né? Tem alguns que estão tendo um contato, às vezes,
com a carreira, com a área pericial pela primeira vez, né? Alguns vão sair daqui motivados, outros vão desistir já hoje, né? Mas fato é que alguns vão ter interesse, né, em saber como é a preparação, como é que é a carreira, o desenvolvimento na carreira. Isso varia, como o próprio Vitor disse, muito de estado para estado, mas eu conheço a grande maioria dos estados, como é que é a instituição, como é que funciona, e aí a gente pode deixar esse assunto para discutir lá no final, haja vista que, como ele disse, tem pessoas que aí não vão ter interesse em discutir esse tema especificamente. Tá? Então, sobre a questão do concurso, do ingresso, da preparação, do desenvolvimento na carreira, a gente deixa lá para o final do curso e a gente discute esse assunto lá no final. A gente tem, como eu disse para vocês, num primeiro momento, o objetivo de trabalhar a prova pericial em si, né? Então, vamos contextualizar a prova técnica dentro do processo penal, né? E esse é um trabalho árduo para quem não é da área jurídica, porque a gente vai ter que entender, em questão de alguns minutos, talvez uma hora, como é que é um processo penal, como é que é um processo de persecução penal, como é que eu promovo um procedimento pelo qual eu vou conseguir punir alguém por um eventual delito que a pessoa cometeu. Como é que é esse processo? Quais são as fases desse processo? E onde entra a prova pericial, a prova técnica que o perito vai produzir dentro desse processo? Então, esse é o primeiro objetivo do curso, contextualizar a prova pericial, né? Depois a gente vai falar, óbvio, do objetivo principal do curso, que são os laboratórios forenses, né? Então, a maioria das pessoas, se teve algum contato com a perícia, né, é muito mais comum você entender o papel do perito que vai lá no local do crime, né, que é aquele perito que está no local do crime, né, que foi lá visitar o local de crime para fazer suas análises. Mas hoje, a especificidade das análises, né, as técnicas que estão disponíveis, elas não permitem mais que o perito tire todas as suas conclusões só lá no local, né? Ele, inevitavelmente, ele pode se socorrer de análises técnicas mais sofisticadas que só podem ser realizadas nos laboratórios, né? Eu faço um paralelo com a área da saúde, né? Eu falo assim, o médico é aquela pessoa que está na linha de frente, certo? Antigamente, o médico até chegava às conclusões dele só analisando o paciente, né? Que era o que a gente chamava da clínica, né? Só pela clínica, ele olhava lá o paciente, via os sinais e os sintomas que ele estava tendo e fechava as conclusões dele, né? Hoje, ele não faz mais isso. Por quê? Porque ele tem um arsenal enorme de exames laboratoriais que ele pode solicitar que vão subsidiar a convicção dele do que realmente aquele paciente tem. Ele socorre de exames de laboratório, exames de imagem e muitas outras ferramentas para ter convicção naquela conclusão que ele vai ter no diagnóstico. A mesma coisa, né, fazendo um paralelo, digamos assim, acontece com a perícia. O perito lá de local, ele tem uma infinidade de ferramentas nos laboratórios para conseguir formar a convicção dele do que aconteceu eventualmente naquela cena de crime. E ele vai se socorrer dessas perícias na área de biologia, na área de genética, na área de toxicologia, na área de química, né, na área de balística, entre muitas outras que a gente vai discutir aqui, para dar subsídio à conclusão dele, né? E a gente vai falar dos peritos de laboratório. Qual que é a diferença do perito de local para o perito de laboratório? Né? Uma das principais diferenças é o pré-requisito na formação, né? Não é profissional com qualquer formação que vai ter competência e habilidade para trabalhar no laboratório. Isso parte de um pressuposto de uma formação específica para o laboratório. Então, hoje, a maioria dos peritos, né, não é uma exclusividade, né, porque a lei não obriga que seja o cara formado em X, Y ou Z, mas por uma questão
de competência e habilidade para a área laboratorial, a maioria dos peritos que atuam hoje dentro dos laboratórios forenses são biomédicos, farmacêuticos, biólogos, químicos, engenheiros químicos, né? Ou seja, são profissionais que têm uma formação para a área laboratorial, né? Ou seja, tem uma preparação durante a academia para a área laboratorial. E aí a gente vai entrar na parte técnica em si, né? Ou seja, a identificação dos fluidos biológicos lá em local de crime, identificação de manchas de sangue, identificação de manchas de sêmen, quais são as técnicas que são utilizadas para a identificação desses fluidos biológicos, né? Como é que é feita a coleta, o acondicionamento, a conservação, a preservação desses materiais encaminhados para a perícia. Vamos falar como é que eu garanto a credibilidade dessa prova, que é o que a gente chama de cadeia de custódia. Como é que eu posso garantir para o juiz que a amostra que o perito coletou lá no local é a mesma que o perito no laboratório está analisando, que ela não foi trocada, que ela não foi substituída, né? E vamos discutir alguns casos aí inseridos dentro desse conteúdo todo, tá? Não é uma regra a gente seguir exatamente essa ordem aqui, tá? Porque a gente vai discutir, discorrer sobre o conteúdo. No final, a gente pretende extinguir toda essa ementa aqui, mas não necessariamente nessa linearidade, digamos assim, né? Então, eu posso dar exemplos de casos periciais logo no começo aqui, quando eu estiver explicando algum conceito do processo penal, para que fique mais claro para vocês entenderem aquele conceito com um exemplo prático, né? Por vezes, eu vou tentar explorar casos que a gente conheça, por exemplo, através da mídia, que são casos de repercussão, né? Mas é complicado o caso de repercussão, porque caso de repercussão geralmente ganha repercussão num nível mais regional, né? Então, às vezes, o que repercute para mim no Paraná, o pessoal de São Paulo nem ficou sabendo, e às vezes o contrário, a recíproca também é verdadeira, né? Então, às vezes, tem casos que gera grande repercussão aqui no estado de São Paulo, mas lá no Paraná a gente também nem ficou sabendo. De qualquer forma, eu vou tentar contextualizar o caso em si para que vocês consigam extrair o exemplo ali daquilo que a gente está falando, tá? Então, essa é a ideia do nosso curso. No período da tarde, né, até para ficar mais didático, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, né? Então, eu vou passar a parte teórica e aí eu vou simular com vocês a realização de algumas perícias para identificação de amostras biológicas. Tentar simular o mais real possível, né? Como é que essa amostra chega para o perito de laboratório, até para explicando já essa questão do acondicionamento da amostra, da cadeia de custódia, né? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês, né, uma simulação de como a gente procede à análise e quais são as conclusões que nós podemos extrair dessa perícia, digamos assim, tá? Então, esse é o nosso conteúdo, esse é a nossa programação, digamos assim, né? Só relembrando, então, antes da gente eventualmente já começar a discorrer sobre o assunto, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, e às 10 a gente vai fazer um intervalinho aí para o coffee break. Me lembrem, porque senão eu começo a falar sem parar, e aí a gente só sai daqui às 6 sem intervalo, né?